Você sabia que o seu corpo é templo do Espírito Santo e que fomos comprados por um alto preço? Por que então insistimos em viver como o mundo quando fomos chamados para sermos santos e diferentes? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues e hoje eu quero trazer uma palavra que está lá em 1 Coríntios. Nessa passagem aqui, 1 Coríntios 6, de 9 a 20, nós vamos falar aqui sobre um trecho essencial que nos chama a viver uma vida de santidade. Tentarmos viver como Cristo, sermos cada vez mais parecidos com Ele. Não podemos nos conformar com o mundo e nem nos parecermos com Ele. Temos que agir diferente. Então, pega a sua Bíblia e vem comigo nessa passagem. Bom, nós vamos ler aqui então um trecho que está lá em 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem bêbados herdarão o reino de Deus. Mas vocês foram lavados e justificados no nome do Senhor Jesus. Aqui então nós vemos que a partir do momento em que cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Não podemos viver mais como o mundo, nós temos que viver de uma forma diferente. Paulo, é claro, nos mostra de forma muito santa, muito clara, que a gente precisa viver de forma santa, diferente do mundo. Deus nos chamou para sermos separados, e o reino de Deus não é para quem insiste em viver no pecado. Nós temos que viver cada vez mais diferente, nos separarmos, vivermos de uma forma que não seja igual ao mundo. Lá em 1 Coríntios de 6, 12 a 13, nós entendemos o seguinte, que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Paulo está nos mostrando o seguinte, que por mais que tenha coisas que nós até poderemos fazer pela nossa consciência, nós temos que viver uma vida de santidade, uma vida em que a imoralidade sexual ela não venha pecar contra o nosso próprio corpo. Nós temos que entender que, como Paulo ensina, que qualquer prática de imoralidade, incluindo a homossexualidade, é pecado. Nosso corpo não foi criado para o pecado, mas para glorificar a Deus. A união sexual tem um componente espiritual profundo. Nós unimos uma pessoa com a outra como se fosse uma mesma carne, uma só carne. O sexo foi criado então para o casamento, como uma aliança sagrada que Deus nos concede. E lá em 1 Coríntios 6, de 15 a 17, Paulo diz assim: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então aqui Paulo está nos mostrando o seguinte, que a partir do momento em que a gente tem uma unidade com Cristo, isso faz com que essa unidade, esse corpo junto com Cristo, seja incompatível com o pecado. Nosso corpo é membro de Cristo. Quando pecamos, nós afastamos a presença de Deus e desonramos essa união com Cristo. Mas o sangue de Cristo nos purifica e nos justifica. E por isso nós temos que viver de acordo com o nosso chamado, de acordo com aquilo que Deus nos chamou para sermos cada vez mais parecidos com Cristo. E para finalizar, nós temos lá em 1 Coríntios 6, de 19 a 20, Paulo diz assim: vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. E aí, então, nós temos que entender o seguinte, que nós somos templo do Espírito Santo. Nosso corpo é a morada do Espírito Santo. Nosso corpo é, então, a habitação dele, onde ele veio tabernacular. Não podemos permitir que o pecado manche esse templo, que o pecado faça com que esse templo, então, seja um templo de pecado, porque isso é incompatível com a nossa união com Cristo. Jesus nos comprou com seu sangue precioso e nós temos que glorificá-lo com as nossas vidas. Nós temos que agir cada vez mais parecido com Ele. Portanto, irmãos, fujam da imoralidade, não vivam com o pecado, mas sim vivam em santidade e glorifiquem a Deus com o corpo, alma e espírito. Jesus nos comprou por um alto preço e nos chamou para sermos santos. Vamos viver de acordo com esse chamado. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa mensagem, curta, compartilha, toque o sininho, venha com a gente, mande essa mensagem para outras pessoas que também vão gostar ou precisam ver essa mensagem para que elas sejam então tocadas e possam ser transformadas pelo sangue de Jesus que nos lava de todo esse pecado. Vamos junto então levar essa palavra de Deus para mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe, um grande abraço
e até a próxima.